Bom, gente, o nosso tema de hoje é Maria de Nazaré, né? Então, desde já eu adianto que para mim foi um tema recebido com muito amor, mas também com muita preocupação, já que como um ser normal, humano como eu, vai falar de um ser de esfera angelical, como Maria. Né? Então, eu já adianto que é um tema de muita responsabilidade para mim. Tá? Assim, estudiosamente falando, pouco se sabe da vida de Maria antes da gestação de Jesus. A gente pesquisou, tá? Nós pesquisamos bastante e poucos relatos que a gente pode dizer que realmente são verídicos nós encontramos, né? Então, é baseado realmente no que as escrituras acreditam que aconteceram. Tá? Então, aqui diz que Maria nasceu na Galileia, né, entre os anos 18 a 20 antes de Cristo. É um período porque não se sabe ao certo qual foi o ano de nascimento de Maria. Disse que ela é filha de Joaquim e Ana, e que eles a tiveram já na velhice. Ana não podia engravidar, né? Então ela se casou com Joaquim, eles ficaram bastante tempo casados, mas infelizmente ela não podia engravidar. Até que um dia, em desespero, Joaquim caminha até um monte, né? Ele sai de casa e pede a Deus para que fale com ele, para que se mostre vivo para ele. E essa aflição, essa viagem de Joaquim dura 3 dias. E Ana, por sua vez, em casa, rogando a Deus para que seu marido estivesse bem, porque ela só tinha a ele, já que seus pais haviam falecido. Então, um anjo de luz, um espírito de luz, desce à terra e fala com Joaquim. Joaquim, volte para casa, pois Ana gerará uma filha com uma missão santíssima. E Joaquim ficou muito feliz e voltou para sua casa, onde encontrou Ana também muito feliz, porque Ana também havia recebido a visita do anjo, né, do espírito de luz, que disse a ela: filha, prepara-te, teu ventre não é seco como imaginas. Do teu amor grandioso nascerás uma menina. Nascerá uma menina que tu deves chamar de Maria, Senhora da Luz. E essa menina carregará uma missão, a missão de transformar esse mundo. Então, Ana gerou Maria, né? Como o anjo de luz havia dito, uma menina, e ela realmente deu o nome de Maria, ou em hebraico Miriam, né? E desde a infância, Maria já se dedicava a Jesus, aliás, a Deus. Maria já se dedicava a Deus, né? Antes dela completar 12 anos, ela passou 5 anos estudando num templo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre aquilo que naquele tempo eles sabiam. E ela já sabia da missão que a aguardava. Aos 7 anos desse templo onde ela estava estudando, ela recebeu a visita de um sábio, que disse a ela: menina, tão menina ainda, e já sabes da missão que vai carregar nessa terra, nessa vida. E Maria ouve aquilo com muita alegria, né? Uma criança ainda, e já tão pura, e ainda criança, recebe aquilo com muita felicidade. Ao passar dos anos, Maria completa 12 anos, e Joaquim e Ana a retiram do templo.
E mesmo assim, continua se dedicando a Deus, sempre fazendo as suas preces, sempre se preocupando com o bem do próximo, tanto que Maria presencia uma cena de apedrejamento de uma mulher e ela intercede pela mulher. Vejam, naquela época, a mulher não tinha voz ativa, ela não tinha permissão para falar em público, né? A mulher era tida apenas para gerar. E Maria, em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor e pureza, intercedeu por aquela mulher. Chegando em casa, José já esperava, e aos 14 anos, Maria se casa com José, que já era viúvo, e como tradição daquela época, bem mais velho que ela, né? Estudiosos dizem que José deveria ter por volta de 30 e poucos anos, quase 40 anos, e Maria 14. Tá? Em uma noite, Maria, antes de se recolher, se reúne em pensamento com Deus, eleva os seus pensamentos aos céus, e na sua humildade, na sua pureza, ela conversa com o Pai. E eis que, surpreendentemente, ela recebe a visita do Espírito Gabriel, que em hebraico significa mensageiro de Deus. Gabriel chega até Maria e a sauda. Ave Maria, salve Maria. Tu és cheia de graças. Então vejamos, um espírito de luz, um espírito evoluído como Gabriel. Ao ver Maria, mesmo encarnada, ele a reverencia. Né? Esse cumprimento, essa saudação é dada entre espíritos do mesmo escalão espiritual, da mesma graduação espiritual. E Maria, ao ver Gabriel, ela se enche de alegria. E com a saudação dele, na humildade dela, ela fala: eis aqui a tua serva. E Gabriel então revela: Maria, gerarás em teu ventre o governador da terra, o Espírito que salvará este mundo, que trará a verdade do amor e da verdadeira fé, do verdadeiro Deus. Maria, então, naquele momento, se assusta com a notícia e roga: será que sou preparada? Se questiona, né? Será que eu sou preparada? E novamente, Gabriel diz a ela: és cheia de graças, o Senhor é convosco. O que isso quer dizer? Quando Gabriel fala a Maria: és cheia de graças, ele não está falando da graça física, não. Ele está dizendo que Maria é agraciada por Deus, é bendita por Deus, de tal forma que ele a confiou a missão de trazer Jesus para a terra. E Gabriel ainda fala: o nome do teu filho deverá ser Jesus, que significa príncipe da paz. Maria, então, naquele momento, passa-se alguns dias e ela vai visitar Isabel, que era a prima dela. E nessa visita, Isabel olha para Maria e fala: bendito seja o fruto do vosso ventre. Então Isabel já tinha identificado a gravidez de Maria. E Maria, novamente, se espanta e saúda a prima, né? Cumprimenta. E Isabel continua indagando: bendito seja o fruto do vosso ventre. Maria, saiba que você carrega em teu ventre um ser magnânimo, um ser perfeito, um ser que virá a esse mundo para realmente transformar a humanidade. E Maria vai para casa a fim de conversar com José. E naquela noite, José, vendo Maria grávida, ele fica, isso é o que as escrituras dizem, que ele fica triste, que ele fica duvidando da integridade de Maria.
Porém, o Espiritismo relata, os espíritas acreditam que Maria engravidou de Jesus das formas convencionais. Por quê? O ato de gerar um filho na vida é divino, é de Deus. Da mesma forma que Jesus veio de Deus, nós também viemos. Certo? Então, assim, naquela noite, José recebeu a visita do mesmo anjo, do anjo Gabriel. E ele fala: José, serás o pai do Filho de Deus. Tens em sua mão a missão de, junto com Maria, conduzir o Messias no caminho do bem, no caminho da verdade. Prepará-lo para essa missão. Então José, já tendo ficado um tempo calado, buscando a Deus, volta até a Maria e a abraça. O catolicismo utiliza a imagem de Maria como Virgem Maria, justamente por acreditar na concepção pelo Espírito Santo. Por quê? Naquela época, utilizaram o termo virgem para atribuir a pureza de espírito de Maria. Para Deus não importa a pureza física, é a pureza de espírito. Então Maria é titulada Virgem Magnânima por sua grandeza espiritual. Afinal, um ser que recebeu de Deus a missão de trazer Jesus à Terra não pode ser tão inferior a ele. Então, tentamos entender um pouco a grandeza de Maria. Passam-se os meses e, próximo de dar à luz, Maria e José precisam ir até Belém por questões políticas, para resolver questões de documentação, enfim, questões impostas pelo governo da época. E Maria, já sentindo as dores do parto, José não conseguiu encontrar nenhuma instalação, porque todo mundo da Galileia tinha ido a Belém atrás de rever esses assuntos, e Belém, uma cidade muito pequena, não tinha estrutura para receber todo mundo. Então José encontrou um estábulo, fez ali uma cama de palha, foi onde Maria deu à luz a Jesus. E naquele momento, já no êxtase de segurar Jesus nos braços, Maria se dá conta que o filho não é dela, que ela apenas tem a missão de encaminhá-lo, mesmo com aquele sentimento de mãe tomando conta do seu coração. Eis que eles recebem, no estábulo mesmo, a visita de 3 estudiosos das estrelas, os chamados 3 reis magos. E eles levam para Maria 3 presentes, entregam a ela. Um era um incenso utilizado em rituais, para saudar, no caso, Jesus, que era o mestre. Então, o incenso naquela época era utilizado em rituais de saudação de santos, de deuses. A mirra, que era utilizada em pessoas que acabaram de morrer, para ungir. E o ouro, que por sua vez simboliza a perenidade e a raridade. Então Maria, segurando aqueles 3 presentes, algo lhe diz em sua intuição: Maria, Jesus é raro e brilhante como o ouro, será reverenciado em todas as partes, mas precisará ser ungido. Então aquilo já mostra a Maria
que Jesus não é filho dela em si, que Jesus nasceu para todos. E qual é a mãe, gente, que olha o bebê e pensa, o meu filho é para todos, não é meu? Muitas vezes as mães falam, né? Ah, eu crio meu filho para o mundo. Aí você chega e pergunta para ela, e que mundo é esse? A minha casa. É difícil a mãe abrir mão da maternidade. E Maria recebeu de Deus, da espiritualidade que preparou tudo, todo o reencarne de Jesus, os sinais, para não ir se apegando de forma terrena a Jesus. E passado 8 dias do nascimento de Jesus, Maria o leva até o templo e apresenta a Simeão. Simeão contempla Maria, já sentindo a grandeza do espírito que ela carregava em seus braços. E ao ver Jesus, ele volta até Mateus e diz, já pode me levar, meus olhos já contemplaram o Mestre. E olha para Maria e fala, Maria, eis que você gerou um Mestre, o Messias, o profeta. Porém, uma espada atravessará o seu coração. Maria, naquele momento, abraça Jesus e pede a Deus para que olhe por ele, e ela se consola no pensamento do seguinte, meu filho tem uma missão imposta por Deus. Então, essa missão é bendita. Não trará tanto sofrimento assim como dizem para ele. Eu acredito em ti, Deus. Então ela se entregou de corpo, alma e espírito a essa missão. E Jesus vai crescendo. Vamos tentar imaginar agora Maria ensinando Jesus a dar os primeiros passos, ouvindo ele dizer as primeiras palavras. Todo aquele trabalho de mãe que o Criador necessitou daquilo. Jesus necessitou desse amparo de mãe. Jesus, um espírito que a gente não consegue mensurar a grandeza, ao encarnar na terra também quis ter mãe. Também precisou ter mãe. E quando ele completa 12 anos, Maria e José retornam com ele, que é essa imagem do slide, ao templo. E Maria fica só observando os passos de Jesus. Inclusive, quando ele começa a discutir sobre Deus com doutores, com apenas 12 anos. Jesus fala sobre Deus com tanta veracidade, com tanta natureza, que todos se espantam. Chegada a hora de ir embora, Maria e José entram na caravana. Passados um dia, Maria percebe que Jesus não está com eles na caravana. Então ela volta até o templo para buscar Jesus. E chega nele com toda a sua delicadeza, com toda a sua doçura e preocupação de mãe. E diz, Jesus, filho, eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura. E você está aqui. E Jesus, com olhos ternos, mas ciente de que não pode alimentar esse instinto humano maternal em Maria, olha para ela e diz, mulher, não sabes que tenho de tratar dos assuntos do meu pai? E, passados isso, Jesus continua no templo, Maria continua lá, observando, acompanhando a trajetória do filho tão querido e tão amado, querendo proteger, e sempre alguma coisa lembrava. Ele não é um ser humano comum. Ele foi enviado para a árdua missão de salvar a humanidade. Por que a gente diz salvar a humanidade? Nós espíritas não cremos naquilo de Jesus ter derramado sangue na cruz para eliminar os nossos pecados.
Nós acreditamos que Jesus foi designado por Deus e escolheu descer até nós, descer até a Terra, um planeta ainda de provas e expiações. Então vamos imaginar a dureza do ser humano há 2000 anos atrás. Jesus decidiu vir à Terra para nos dar a demonstração clara e objetiva do amor de Deus, da renúncia, do que realmente nos vale, que é o espiritual e não o material. Então Jesus, ele foi realmente enviado por Deus para nos salvar daqueles pensamentos, daquelas atitudes que nós tínhamos no passado. Tá? E Jesus vai crescendo, No Evangelho diz que ele crescia em tamanho e em conhecimento, em sabedoria. E se ele crescia nesses dois sentidos, quem estava por trás disso? Quem cuidava de Jesus? Quem alimentava? Quem orientava? Quem ia lá beijar o machucado quando o filho vai sarar? Maria. Então, Maria recebeu a missão tamanha de encaminhar o espírito mais evoluído que se tem notícias, que reencarnou na Terra. Então veja bem, se nós pararmos para pensar, era um espírito menor, porque Maria, em termos de graduação espiritual, ela é menor que Jesus, ela não é uma entidade crística, ela é sim uma entidade sagrada, uma entidade de graduação espiritual alta, mas em comparação a Jesus, ela está em uma escala menor. Então, veja, ela aceitou no plano espiritual a missão de trazer Jesus para a Terra, mesmo sabendo que ele era o mestre, que ele é o mestre, que em escala espiritual ele estava acima dela. Então, em nenhum momento Maria teve dúvida. Deus colocou dentro dela a certeza da capacidade de encaminhar Jesus no caminho do bem. Porque o mestre precisava vir à Terra pelas vias normais, para que o ser humano tomasse ciência de que somos sim capazes de seguir os passos de Jesus. Porque ele esteve encarnado, ele nasceu como nós, ele viveu na simplicidade, e naquela época a gente não pode nem contar, nem imaginar as dificuldades passadas. Então Jesus vai crescendo e logo aos 30 anos inicia sua vida pública. Por que a gente pula dos 12 aos 30? Não há registros bíblicos, nem escritos, não há registros da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Então, para não nos arriscarmos em ter uma informação desencontrada, vamos passar a vida pública. Maria assistiu Jesus pregando, Jesus atraindo discípulos e seguidores por onde passava, e ela sempre feliz, mas com aquela preocupação. Senhor, meu Pai, o que os governantes humanos, os governantes terrenos pensam a respeito do meu filho? Será que eles estão felizes com isso? E Maria acompanhando até que Jesus vai até um casamento com ela. E dentro do coração dela, ela sabia que ela tinha que começar a impulsionar Jesus. E eis que o pai da noiva chega até ela e fala: Maria, o vinho acabou. E ela vai até Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. E Jesus olha para ela e fala: que temos com isso, mulher? E ela não quis saber. Ela olhou para o moço que estava perto dele, no caso o noivo, e falou: faça tudo o que ele disser. Ou seja, eu não sei se é chegada a sua hora, como você está dizendo que não é,
mas você tem que fazer, então faça. Como toda mãe, né? Ah, mãe, não quero fazer dever de escola. Vai fazer e pronto. Você tem que fazer. É seu dever, é sua obrigação. Né? Então, Maria que impulsionou o primeiro ato de Jesus. E diante dessa confiança de sua mãe, ele rezou, ele orou, ele pediu a Deus, e Deus deu a intuição dele fluidificar a água e transformá-la em vinho. Né? Então, Jesus plasmou o vinho naquela noite, naquela festa, e aquilo foi a primeira comprovação do poder e da missão que Jesus tinha nas mãos. A partir dali, Jesus seguiu curando os leprosos, os cegos, os paralíticos, como a gente já sabe, e praticando o bem, mostrando para a humanidade que a gente não precisa estar bem com as coisas da terra, mas que o necessário é estarmos bem com as coisas de Deus. E Maria, o que ela podia acompanhar de Jesus, ela acompanhava. Né? Até que José, já tido uma idade avançada, um corpo físico debilitado, falece. Né? E Jesus ainda assume a missão de cuidar do lar, cuidar de Maria. Né? Então ele vai exercer a profissão do pai. Então, além de mestre, de profeta, ele ainda ajudava Maria em casa, como carpinteiro. E os tempos foram passando. Maria, vendo Jesus cada vez mais progredindo em suas curas, né, em seus feitos fantásticos, né? O catolicismo, as outras religiões falam muito em milagres. Aqui a gente não toca muito em milagres. Né? Nós sabemos da capacidade espiritual de Jesus. Tá? Então, Maria, vendo os feitos de Jesus, fica com seu coração aflito. E já sentindo algo, ela ajoelha e pede: Pai, é o teu filho, o nosso filho, fruto da tua vontade. Por favor, Senhor, intercedei por Jesus, que a maldade humana não chegue até ele, que a crueldade e a busca pelo poder insana chegue até ele. E vai passando o tempo até que João chega a Maria com a notícia que Jesus foi preso. Maria recebe aquela notícia mesmo tendo consciência da missão de Jesus. Maria, com aquele amor de mãe incondicional, recebe aquela notícia como uma espada lançada no seu coração mesmo. E ela se lembra das palavras de Simeão. E novamente ela roga a Deus: Pai, não permitas que Jesus padeça. Ele ainda não cumpriu sua missão. Né? Então, dentro dela, ela sabia que aquilo fazia parte da missão de Jesus. Mas a sua condição física de mãe, o seu amor incondicional de mãe, não permitiu naquele momento que Maria tivesse essa consciência dentro dela, colocasse essa consciência para fora e aceitasse a missão de Jesus. E ela olha para João e fala: fiques em paz, não é chegada a hora de Jesus. E novamente João fala: Jesus foi julgado e escolheram Barrabás. E Maria novamente se assusta com aquela notícia. E em sua aflição sai correndo em busca de encontrar Jesus, de salvar o filho do Calvário. Porém, chegando no templo, lá no palácio de Pilatos, ela é proibida de entrar. Os guardas não a permitem entrar. E ela chora, ela se desespera. A gente tem a oportunidade de acompanhar nas representações artísticas, nos filmes, basicamente como foi que Maria acompanhou o Calvário de Jesus. Né? E vendo aquelas cenas
que são encenadas, que são produzidas por artistas, a gente já se emociona. Imagina na realidade como que foi, né? Maria com aquele coração imenso, com aquele amor por Jesus e com aquela consciência de que ele dependia dela, porque era mãe. Qual é a mãe que acredita que o filho já é autossuficiente? Maria não foi diferente disso. Então, Maria acompanha Jesus carregando a cruz, andando já com a cruz nos braços, e em cada tombo, em cada tropeço de Jesus, seu coração se despedaçava um pouco mais, né? Então ela rogava muito a Deus para que libertasse Jesus disso. Aí tem a imagem de Maria acompanhando Jesus, de tentando passar para ele: filho, estou aqui com você, você não está sozinho. O pior momento, a crucificação de Jesus. No momento em que o povo prende Jesus à cruz e ergue aquela cruz, Maria se desespera ainda mais e se joga aos pés da cruz de Jesus. E naquele momento ela pede mais uma vez a Deus para que não leve o filho dela. E Jesus, vendo que João permanecia ao lado de Maria, olhou para ela e disse: mulher, mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, foi mais um sinal enviado a Maria de que aquilo realmente teria de acontecer. De que aquela situação tinha sim sido permitida por Deus. E aquele momento é lembrado até hoje por nós. Se Jesus não tivesse passado por tudo o que ele passou e mostrado a nós a verdadeira ação cristã, que é o amor ao próximo, a dedicação ao próximo, o que seria de nós? Há meados de 2000 anos atrás, vamos pensar um pouco no atraso da humanidade, na pequenez dos nossos espíritos. Porque Jesus apenas fez o bem, apenas amou, apenas se dedicou, e nós o crucificamos. Imagina a condição de Maria naquele momento. Se ela não fosse o ser evoluído que é, como ela teria recebido aquele ato, sabendo que o Filho dedicara a sua vida a nós, à humanidade, a nos amar, a demonstrar amor, a mostrar o que realmente importa na vida e trazer a palavra de Deus, a vontade do Pai. A vontade do Pai qual é? Que nós nos amemos, que sejamos por fim irmãos, como deveríamos ser. Então Maria, naquele momento, se não tivesse a graduação espiritual que tem, ela teria naturalmente se revoltado contra nós. Mas não, naquele momento Maria, depois de ungir Jesus com a mirra, que um rei mago, o estudioso das estrelas, havia dado para ela no nascimento de Jesus, se recolheu até a casa de parentes que já estava esperando. Passaram alguns dias e João convida Maria para ir morar com ele em Éfeso. Que é o momento em que Maria recebe João como filho. E Maria vai com João morar em Éfeso. E a choupana dela, de tanto receber os necessitados, né, os doentes, os aflitos, recebe o nome de Casa da Santíssima. Né? Então veja bem, Maria, depois de ter passado por todo aquele sufoco, por todo aquele sofrimento,
vendo Jesus ser crucificado e acusado por aqueles que ele curou, que ele defendeu e que ele amou, ainda conseguiu fazer o bem. Ainda conseguiu amar as pessoas e cuidar das pessoas como se fosse mãe delas. Por isso que até hoje Maria é tida por nós como a Mãe Santíssima. Além de trazer o Mestre ao nosso mundo, de orientá-lo, de passar por todo aquele sofrimento e não perder a fé em Deus, no propósito maior, ela ainda conseguiu nos amar como filhos. Então Maria é de uma grandeza espiritual tamanha. Hoje, quantos de nós, em tempos de aflição, em tempos de angústia, pedimos a ela para que nos auxilie, para que nos ampare, para que estenda seu manto sobre nós. Então, naquela época, Maria seguiu fazendo o que Jesus tinha feito, fazendo o que Jesus, de certa forma, tinha mostrado para ela. Continuou praticando o bem. Até que chega um momento em que a doença e a idade já toma conta do seu corpo físico, e Maria, em seu retiro noturno, recebe a visita de um espírito de muita luz, uma luz ofuscante. Mas, por Maria ser quem ela era, ela enxergou Jesus. E disse: filho, filho querido, você veio me buscar? E ele responde: sim, mulher, sim, mãe, porque Deus quer que a senhora seja do meu reino a rainha. Então Maria parte, Maria desencarna de uma forma muito serena, de uma forma muito iluminada e encaminhada por ninguém menos que Jesus. Mas os atos, as bondades, a misericórdia de Maria não para por aí. Maria, até hoje, no plano espiritual, ela roga e cuida dos espíritos encarnados, desencarnados. No plano espiritual há muitas casas de cuidados, médicos, de assistência espiritual com o nome de Maria. E até hoje, Maria desce, sai da sua zona de conforto, da sua área angelical e percorre as zonas umbralinas, fazendo resgates. Inclusive no Vale dos Suicidas, que é onde ela mais frequenta. Tá? Isso são relatos tidos em livros de Chico Xavier, psicografados por Chico Xavier, o que nos traz, mais uma vez, a grandeza de espírito de Maria. Porque vamos pensar, Maria, quando recebeu a missão de trazer Jesus à Terra, quando ela estava no plano espiritual ainda, ela vivia em uma zona, um reino angelical, de acordo com a sua grandeza espiritual. E ela sabia das condições da Terra. Ela tinha noção, porque diversas vezes ela se aproximava da crosta terrestre para ajudar os humanos, os encarnados. Então Maria resolveu, ela aceitou deixar o seu local santo, o seu local sem problemas, o local onde ela reinava absoluta, para descer para a terra, pobre, humilde, muitas vezes vista de uma forma errada pela humanidade, porque Maria já naquela época era, devido à sua evolução, uma mulher de atitude, uma mulher de dedicação aos outros. Ela não dedicava só ao próprio lar, ela se dedicava aos outros. E infelizmente, naquela época, como ainda às vezes acontece, esses atos não eram
tão bem vistos, né? E eu separei um texto que fala muito sobre Maria. Ele diz assim: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher. Escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então isso nos fala, resumidamente, da grandeza de Maria. E agora eu gostaria de convidá-los a fecharem os olhos. Nós vamos ouvir uma música em formato de prece. E eu gostaria ainda que nesse momento, com os olhos fechados, todos nós elevássemos o pensamento à nossa mãe. Vibremos por ela. Então vamos trazer para a nossa mente a imagem da nossa Mãe Santíssima. Neste momento, ainda com os pensamentos elevados à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, vamos encher o nosso coração com gratidão, com esperança e com fé. Fé principalmente nesta mulher que demonstrou para nós o quanto é possível nos amarmos e nos doarmos. Fé em Cristo, em Jesus, que nos mostrou e nos mostra até hoje a verdade sobre quem precisamos ser. Então, nesse momento, vamos sentindo a falange de Maria, a equipe das Irmãs de Maria, passarem pelos corredores dessa casa, derramando sobre cada um de nós as luzes de energia, de paz, de tranquilidade e de muito amor. Recebemos e percebemos a felicidade desses espíritos de luz, por estarmos aqui reverenciando nossa Mãe Santíssima, relembrando os sacrifícios de Maria, para que nós evoluíssemos um pouco mais, para que nós chegássemos a sermos capazes de assimilar a verdade sobre o amor e sobre as condições divinas. Esses espíritos tão iluminados trazem para nós hoje, para cada um de nós, o símbolo desta casa. Então, fluidificadamente, plasmadamente, cada um de nós recebe neste momento, das mãos desses espíritos de luz, uma rosa azul. Uma rosa repleta de amor, de paz e principalmente de fé, para que não percamos a fé de que somos designados para o bem, para o amor e para sermos sim, cada um de nós irmãos. E temos em Maria o amparo, a luz, a proteção e a inspiração necessária. Então, neste momento, vamos nos sentindo abraçados por toda essa espiritualidade amiga, envolvidos na plena luz de Maria e da falange de Maria, falange embaixadora desta casa, protetora e mentora desta casa tão bendita. Que esses espíritos permaneçam em nossas vidas, nos demonstrando a cada dia um pouco mais do que podemos ser.
e que essa rosa que recebemos hoje possa ser guardada nos nossos corações e que todos os dias possamos olhar para ela com a certeza de que fomos agraciados por Maria. E assim, vamos entoar a prece da nossa Mãe Santíssima, ao som da música tocada da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, peço por hora desculpas pela emoção. Vamos deixar essa música tomando conta dos nossos sentimentos, preservando essa luz interna. E quero dizer que eu estou muito, muito feliz por estar aqui hoje falando sobre Maria, trazendo um pouco, muito pouco da vida dela para vocês. E me senti muito prestigiada quando a Tânia e o Marcos me designaram esse tema. Nós estamos no mês de aniversário da casa e essa casa, ela é protegida e amparada pela falange de Maria, pelas irmãs de Maria. Então hoje, com certeza, estejam certos de que recebemos a presença, a visita dessas irmãs. E que elas estão nesse momento ainda trabalhando em nós, em todas as nossas tristezas, em todas as nossas dificuldades, colocando no nosso coração a certeza de que somos capazes de suportar o fardo. Ela, Maria, nossa Mãe Santíssima, é um exemplo para nós, assim como Jesus, fruto do ventre de Maria. Então, que hoje a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos, certos de que temos sobre cada um de nós o manto de Maria estendido. E que nossa vida, gente, é orientada todos os dias, vista e encaminhada por ela. Somos todos recebidos por ela como filhos. E ela segue caminhando conosco, segurando as nossas mãos, como uma mãe que ensina o filho a andar. Que é o que a gente está fazendo, a gente está aprendendo a caminhar como espíritos, a caminhar como verdadeiras criações divinas. E Maria, como mãe, com o espírito materno que ela tem, faz questão de nos acompanhar nesses momentos, faz questão de nos ensinar os primeiros passos, assim como fez com Jesus. Então, eu gostaria, em nome da Fraternidade Espírita Irmã Maria, lembrar das mães, como nós falamos de Maria, da Mãe Maria, em nome da Fraternidade Espírita Irmã Maria, eu lembro e peço a vocês para que lembrem das mães, para que Maria estenda o seu manto de sabedoria sobre cada uma delas, para que possam receber a orientação de como educar seus filhos, de como amar, de como encaminhar seus filhos. E assim aproveito, em nome da Fraternidade Irmã Maria, para em pensamento abraçar cada uma de vocês que está aqui, que é mãe, agradecer
por ter decidido ser mãe, por ter sido mãe, por ser mãe. E claro, em pensamento também, abraçar minha mãe que está viajando. Então, gente, muito obrigada pela paciência, pela compreensão de vocês, pela atenção. Que essa luz, que esse momento que nós estamos presenciando agora, permaneça nos nossos corações como um ponto de fé e de luz. Que Jesus e Maria abençoem a cada um de nós. Muito obrigada.